Precisamos do dinheiro do fundo fiduciário para o casamento. Parem de ser egoístas. A voz da mãe cortou o telefone como uma lâmina, afiada e exigente. Sentei-me na minha casa vazia em Phoenix, Arizona, ainda usando o mesmo vestido preto de ontem, ainda sentindo o peso da terra nas mãos por ter tapado o túmulo do meu filho. Disse baixinho: eu entendo. Meu nome é Alison e tenho 35 anos. Há 2 dias, enterrei meu filho de 9 anos completamente sozinha, enquanto meus pais e minha irmã comemoravam o noivado dela do outro lado da cidade. Eles sabiam do funeral, mas escolheram a festa. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tempo suficiente para que eu me perguntasse se minha mãe teria desligado. Então ela pigarreou. Ótimo! A Patrícia precisa de 12 mil para o depósito do buffet, e achamos que o fundo fiduciário do Tyler pode cobrir. Você é o executivo, então é só assinar o cheque. Tyler, meu lindo e brilhante menino que amava dinossauros e conseguia recitar todos os fatos sobre velociraptors, que lutou contra a leucemia por 3 anos com mais coragem do que a maioria dos adultos demonstra em toda a vida, que morreu segurando minha mão enquanto perguntava se meus avós viriam nos visitar. O advogado vai precisar de alguns dias para processar tudo, eu disse, com a voz firme, apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Alguns dias. Alison, o local precisa do pagamento até sexta-feira, senão a Patrícia perde o lugar. Você não pode simplesmente transferir o dinheiro da sua conta e receber o reembolso depois? Fechei os olhos, lembrando-me de como implorei para que adiassem a festa de noivado da Patrícia, só um dia, só para estarem presentes quando o neto fosse sepultado. Mamãe estalou a língua e disse: querida, o Tyler não ia querer que ficássemos tristes. Ele ia querer que celebrássemos a felicidade da família. Felicidade em família. Enquanto eu jogava a terra no caixão do meu filho com as próprias mãos porque os funcionários da funerária já tinham ido embora. Eu cuido disso, eu disse a ela. Perfeito. E Alison, tente se concentrar no positivo. O casamento da Patrícia será um recomeço para todos nós. Precisamos deixar esse momento difícil para trás e seguir em frente. A ligação terminou. Desliguei o telefone e fui até o quarto do Tyler, onde seus posteres de dinossauros ainda cobriam as paredes e seu triceratops de pelúcia favorito estava na cama desarrumada. Estávamos morando naquela casa havia 1 ano, desde que me mudei de volta para Phoenix para ficar mais perto da família durante o tratamento do Tyler. Que erro! Meus pais moravam a 20 minutos de distância, em Scottsdale, na casa grande que meu pai comprou depois que seu escritório de contabilidade decolou. Patrícia, minha irmã 3 anos mais nova, morava na casa da piscina deles enquanto planejava o casamento dos seus sonhos com um incorporador imobiliário chamado Brad. Quando Tyler recebeu o diagnóstico, eles pareceram nos apoiar. Visitaram o hospital algumas vezes, trouxeram flores e disseram todas as palavras certas sobre estarem lá para nos ajudar. Mas, à medida que os meses se transformavam em anos e a condição de Tyler piorava, as visitas se tornaram menos frequentes. Afinal, eles eram pessoas ocupadas. O pai tinha clientes para atender. A mãe tinha seu clube de jardinagem e sociedade do livro. Patrícia tinha locais para visitar para casamentos e vestidos para experimentar. O ponto de ruptura veio há 6 meses, quando Tyler voltou ao hospital para mais uma rodada de quimioterapia. Ele vinha pedindo para o avô vir ler livros sobre dinossauros para ele, como costumava fazer. Liguei para o escritório do meu pai 3 vezes naquele dia. A secretária dele continuava dizendo que ele estava em reuniões. Naquela noite, vi o story da Patrícia no Instagram, um jantar em família na churrascaria favorita deles. Mamãe, papai, Patrícia e Brad, todos sorrindo diante de um vinho caro e comida impecável. A data e hora mostravam que a publicação foi feita enquanto Tyler vomitava devido ao tratamento, perguntando por que seus avós não o amavam mais. Eu deveria saber naquela época o que sei agora. Quando se tratava de escolher entre conveniência e compromisso, eles sempre escolhiam o caminho mais fácil. O fundo fiduciário de Tyler foi criado pela família do meu ex-marido após sua morte em um acidente de carro, 4 anos atrás. $50 mil eram destinados a garantir o futuro de Tyler. Faculdade, talvez uma casa algum dia, o que quer que ele precisasse. Quando Tyler foi diagnosticado, fiquei grata por essa rede de segurança, mesmo sem nunca ter tocado em um centavo dela.
Meu trabalho como enfermeira no Hospital Infantil de Phoenix nos dava o suficiente para sobreviver, e eu queria que esse dinheiro continuasse sendo do Tyler. Agora, Tyler se fora e, legalmente, como sua mãe e administradora de seu patrimônio, o dinheiro me pertencia. Mas eles não sabiam o que eu já tinha feito com ele. 3 semanas atrás, quando os médicos de Tyler me disseram que seu tempo estava se esgotando, tomei uma decisão. Liguei para o advogado que administrava o fundo e perguntei sobre doações para a caridade. O dinheiro poderia ser doado em nome de Tyler? Claro, ele respondeu. Só precisava da minha assinatura como executivo. Passei horas pesquisando organizações de apoio ao câncer infantil, lendo sobre seus programas e impacto. Eu queria que o legado de Tyler ajudasse outras crianças que lutavam pela mesma batalha que ele lutou com tanta bravura. A papelada foi concluída há 2 semanas. Cada centavo dos $50.000 já foi doado à Children's Cancer Research Alliance, com um fundo memorial criado em nome de Tyler. A ironia era linda. Enquanto minha família planejava a festa, em vez de apoiar o neto em seus últimos dias, eu estava garantindo que a memória de Tyler vivesse de uma forma que realmente importasse. Fui até a cozinha e me servi de uma xícara de café, pensando no jantar em família do dia seguinte. Mamãe tinha chamado aquele encontro de cura, onde poderíamos processar juntos o luto e discutir os planos para o casamento de Patrícia. Ela insistiu que eu fosse, apesar do meu protesto de que ainda não estava pronta para conviver com outras pessoas. Mas eu iria. Sentaria à mesa deles, ouviria palestras sobre o casamento e esperaria o momento perfeito para compartilhar o que eu já havia feito com o fundo fiduciário do Tyler. A expressão no rosto deles valeria cada momento de dor que causaram. Meu celular vibrou com uma mensagem da Patrícia. Mal posso esperar para te ver amanhã. Mamãe disse, você está sendo super generosa com o dinheiro do Tyler. Você é a melhor irmã do mundo. Sorri pela primeira vez desde o funeral. Na noite seguinte, dirigi até a casa dos meus pais em Scottsdale, passando pelo cemitério onde Tyler descansava sob uma pequena lápide que eu mesmo havia escolhido. Ninguém se ofereceu para ajudar com os preparativos. Estavam ocupados demais experimentando bolos de casamento. A casa parecia exatamente a mesma de sempre. Gramado impecavelmente cuidado, carros caros na garagem, luz quente entrando pelas janelas, uma imagem de sucesso suburbano que escondia tanta feiura por baixo. Fiquei sentado no meu carro por um momento, reunindo forças. Dentro daquela casa estavam as pessoas que deveriam ter amado Tyler incondicionalmente, que deveriam ter largado tudo para estar com ele em suas últimas semanas. Em vez disso, trataram sua doença como um inconveniente, sua morte como uma interrupção em seus planos importantes. Papai abriu a porta antes que eu pudesse bater, me envolvendo no que pareceu um abraço simulado. Alison, querida, estamos tão felizes que você pôde vir. Sua mãe fez seu assado favorito. Meu assado favorito. Como se a comida pudesse compensar o abandono do neto. A sala de jantar estava posta com a melhor porcelana da minha mãe, do tipo que ela só usava em ocasiões especiais. Aparentemente, discutir como gastar o dinheiro do meu filho falecido era algo especial. Patrícia e Brad já estavam sentados, Patrícia praticamente radiante de entusiasmo. Brad verificava o celular com o tipo de tédio que sugeria que ele preferiria estar em qualquer outro lugar. Lá está ela. Patrícia pulou para me abraçar. Sinto muito por não ter podido ir ao funeral. A consulta com a florista estava marcada há meses, e você sabe como é difícil conseguir tempo com os bons fornecedores. O encontro com a florista. Enquanto eu descia o corpo do meu filho para o chão, minha irmã escolhia os arranjos de mesa. Mamãe saiu da cozinha carregando uma travessa de carne assada perfeitamente fatiada, o rosto radiante com o tipo de alegria forçada que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Pensei que poderíamos ter um jantar agradável em família e conversar sobre seguir em frente. Todos nós passamos por tanta coisa nos últimos anos. Todos nós passamos por tanta coisa, como se ela fosse a única dormindo em cadeiras de hospital e segurando a mão do filho durante tratamentos intermináveis. Sentei-me à mesa, a mesma cadeira que eu ocupava nos jantares em família durante a minha infância. Tyler costumava sentar-se ao meu lado quando nos visitávamos, fazendo perguntas intermináveis sobre tudo e fazendo todos rirem com suas imitações de dinossauros. O espaço vazio ao meu lado parecia enorme. Então, disse papai, cortando o assado. Sua mãe mencionou que você está disposta a ajudar com as despesas do casamento.
Isso é muito generoso, especialmente considerando tudo o que você tem enfrentado. O Tyler gostaria que celebrássemos a felicidade, acrescentou a mãe rapidamente. Ele era um garotinho tão alegre. Ele gostaria que seu dinheiro fosse investido em algo bonito. Quase engasguei com a água. Tyler ia querer o dinheiro dele para ajudar outras crianças doentes, não para financiar uma festa para pessoas que não se deram ao trabalho de comparecer ao seu funeral. Patrícia se inclinou para a frente, ansiosa. Estou pensando na maneira mais significativa de homenagear Tyler no casamento. Talvez uma pequena mesa comemorativa com a foto dele. Algo de bom gosto que não estrague tanto o clima. Uma mesa memorial. Uma foto. Depois de abandoná-lo completamente, ela queria usar a memória dele como decoração de casamento. Isso parece adorável, eu disse cuidadosamente. Brad ergueu os olhos do celular pela primeira vez. De quanto estamos falando, afinal? Do valor do fundo fiduciário. Lá estava. O verdadeiro motivo daquele jantar. Não era tristeza, não era cura, não era união familiar, era dinheiro. 50 mil, disse papai, orgulhoso, como se tivesse contribuído de alguma forma. A família do pai do Tyler criou o fundo depois do acidente. Um investimento inteligente. O menino não vai precisar agora, então é melhor investir em algo que traga alegria à família. O menino não vai precisar mais. Tyler tinha um nome. Ele era neto deles, mas para eles, ele se tornará nada mais do que uma fonte de financiamento para o dia perfeito de Patrícia. Na verdade, tenho uma notícia maravilhosa sobre isso, eu disse, largando o garfo. Consegui fazer arranjos que acho que o Tyler adoraria. Patrícia bateu palmas. Você já transferiu para a conta do casamento? Nossa, isso significa que podemos aumentar a banda. Encontrei uma banda incrível que toca em casamentos de celebridades. Não exatamente, respondi, observando seus rostos atentamente. Eu doei para a Aliança de Pesquisa do Câncer Infantil. Cada centavo em nome do Tyler. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garfo da mãe caiu ruidosamente no prato. O rosto do pai ficou completamente branco. A boca de Patrícia abriu e fechou como um peixe ofegante. Você o quê? Mamãe sussurrou. Criei um fundo memorial em homenagem ao Tyler, continuei calmamente. O dinheiro será destinado a pesquisas que possam ajudar outras crianças que lutam contra o câncer. Pareceu a coisa certa a fazer. A coisa certa? A voz de Patrícia se elevou até quase um grito estridente. Alison, esse dinheiro era meu. Era para o meu casamento. Na verdade, era o dinheiro do Tyler, corrigi. E agora está ajudando crianças que estão passando pelo que o Tyler passou. Crianças cujas famílias as apoiam. Papai recuperou a voz, embora tremesse de raiva. Você não pode fazer isso. Vamos contestar. Vamos envolver advogados. Você não tinha o direito de tomar essa decisão sem nos consultar? Eu tinha todo o direito, disse baixinho. Eu era a mãe do Tyler e administradora do seu espólio. A doação foi concluída legalmente há 2 semanas. O dinheiro acabou. A máscara cuidadosamente composta da mamãe finalmente se rompeu. Como você pôde ser tão egoísta? A Patrícia está planejando esse casamento há 1 ano. Você sabe quanto custa tudo? Quantos adiantamentos já pagamos? Egoísta. Eles me chamavam de egoísta por honrar a memória do meu filho morto em vez de financiar a festa deles. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de decidir que o funeral do seu neto não era importante o suficiente para comparecer, eu disse, levantando-me da mesa. A sala explodiu. Patrícia chorava. Brad xingava baixinho. Papai ameaçava entrar com uma ação judicial. E mamãe listava todas as maneiras pelas quais eu havia decepcionado a família ao longo dos anos. Mas a raiva deles só provou o que eu já sabia. Eles se importavam mais com o dinheiro do que jamais se importaram com Tyler. Caminhei em direção à porta, deixando-os entregues à sua fúria. O dia seguinte traria telefonemas de advogados, ameaças, exigências para reverter o que não podia ser revertido. Mas hoje à noite, eu iria para o quarto de Tyler e contaria ao seu triceratops de pelúcia sobre as crianças que viveriam por causa de seu legado. A verdadeira batalha estava apenas começando.
3 dias depois do desastroso jantar em família, sentei-me no escritório do advogado Jonathan Pierce, no centro da cidade, ouvindo explicar por que as ameaças da minha família eram inúteis. A doação foi feita de forma adequada e legal, disse ele, revisando a papelada espalhada sobre sua mesa de mogno. Como mãe de Tyler e administradora do espólio nomeada pelo tribunal, você tinha plena autoridade para fazer distribuições de caridade. Não há nenhuma via legal que eles possam seguir. Assenti, embora já esperasse por isso. A verdadeira satisfação não estava na legalidade do que eu tinha feito, mas no princípio. O dinheiro de Tyler estava ajudando crianças que realmente precisavam, não financiando uma festa para pessoas que o abandonaram. Meu telefone não parava de tocar desde aquele jantar. Mamãe ligava a cada poucas horas, alternando entre lágrimas e fúria. Patrícia mandava mensagens longas e confusas sobre como eu havia arruinado a vida dela e destruído a família. Meu pai deixou mensagens de voz ameaçando me tirar do testamento dele, como se eu me importasse com o dinheiro dele depois de ver o quão pouco a lealdade familiar significava para eles. Mas o telefonema que me surpreendeu veio naquela manhã da minha tia Grace, irmã mais velha do meu pai, que morava em Denver. Ela soube da morte de Tyler por meio de boatos da família, embora ninguém tivesse se dado ao trabalho de lhe contar sobre o funeral. Vou chegar de avião neste fim de semana, ela disse. Precisamos conversar. Grace sempre foi a ovelha negra da família do meu pai, aquela que dizia verdades incômodas nas reuniões familiares e se recusava a ceder às suas pretensões educadas. Ela havia se mudado de Phoenix há 30 anos e só vinha nos feriados principais, geralmente saindo mais cedo depois de alguma discussão com meus pais sobre suas prioridades. Quando Tyler era mais novo, Grace era uma de suas parentes favoritas. Ela lhe enviava livros sobre dinossauros, ligava para saber sobre suas últimas descobertas e ouvia com sinceridade quando ele falava sobre seus interesses. Após o diagnóstico, ela viajou várias vezes para visitá-lo no hospital, trazendo quebra-cabeças e jogos para ajudar a passar os longos dias de tratamento. Ela era uma das poucas pessoas da família que realmente se importava com Tyler como pessoa, não apenas como uma obrigação. Passei o resto da semana ignorando os telefonemas cada vez mais desesperados dos meus pais e me concentrando no trabalho. O hospital foi uma distração bem-vinda, cheio de colegas que realmente me apoiaram durante a doença de Tyler. Meu supervisor me concedeu licença por luto, mas pedi para voltar mais cedo. Manter-me ocupada ajudou a controlar o luto. Na sexta-feira à noite, fui buscar Grace ao aeroporto. Ela estava exatamente como sempre, cabelos grisalhos presos num coque prático, vestindo jeans e um suéter simples, carregando uma única mala, apesar de planejar ficar por uma semana. Aos 62 anos, ela tinha o comportamento prático de alguém que passou 30 anos como diretora de escola. Como você está? Ela perguntou enquanto dirigíamos em direção à minha casa. Melhor do que eu esperava, admiti. Com raiva, mas melhor. Ótimo. A raiva útil significa que você não desistiu de esperar que as pessoas se saiam melhor. Dirigimos em um silêncio confortável por um tempo. Grace sempre entendeu que nem todo momento precisava ser preenchido com palavras, uma característica que a tornará uma das visitantes favoritas de Tyler. Ela podia sentar-se calmamente com ele durante os tratamentos, lendo livros ou resolvendo quebra-cabeças sem perguntar constantemente como ele se sentia ou tentar animá-lo com positividade forçada. Em casa, fiz café e mostrei a ela o quarto do Tyler, que eu ainda não tinha tido forças para arrumar. Ela pegou o tricerátopo de pelúcia favorito dele e o segurou com cuidado. Ele adorava essa coisa, disse ela suavemente. Ele me disse que o nome era Herbert e que era herbívoro, o que significava que era dócil e não machucaria ninguém. Sorri, lembrando que ele queria ser paleontólogo quando crescesse. Ele disse que iria descobrir uma nova espécie de dinossauro e batizá-la com meu nome. Grace colocou Herbert de volta na cama e se virou para mim. Ouvi falar do que aconteceu no funeral e do que você fez com o fundo fiduciário. Preparei-me para outra palestra sobre obrigações familiares e perdão. Em vez disso, ela sorriu. Estou orgulhosa de você. Essas palavras me atingiram como um golpe físico. Não conseguia me lembrar da última vez que algum membro da família disse que estava orgulhoso de mim por alguma coisa. Seus pais me ligaram, sabia? Ela continuou. Eles queriam que eu te convencesse a ter bom senso para ajudá-los a descobrir como reverter a doação. Parece que eles acham que tenho alguma influência nas suas decisões. O que você disse a eles?
que o dinheiro de Tyler deveria honrar a memória dele e que, se eles quisessem ter voz ativa na forma como ele seria gasto, deveriam ter agido como a voz enquanto ele estava vivo. Ficamos sentados no quarto de Tyler até tarde naquela noite, compartilhando histórias sobre ele e falando sobre como meus pais mudaram ao longo dos anos. Grace observou a transformação gradual deles, das pessoas atenciosas que costumavam ser nos indivíduos egocêntricos que se tornaram. Tudo começou quando o negócio do seu pai decolou, disse ela. O sucesso os mudou. Eles se acostumaram a ser o centro do próprio mundo, com tudo girando em torno de seus planos e prioridades. Outras pessoas se tornaram personagens secundários em suas histórias, em vez de terem seu próprio valor. Essa descrição se encaixava perfeitamente. Tyler e eu éramos personagens secundários na narrativa deles, e esperávamos ser gratos por qualquer atenção que nos dessem e nunca incomodá-los com nossas necessidades. A questão é, continuou Grace, que eles ainda se consideram boas pessoas. Nunca entenderão por que o que fizeram foi errado, porque, na cabeça deles, são as vítimas. Você é a filha ingrata que arruinou o casamento da Patrícia. Ela estava certa. Mesmo agora, eles provavelmente se achavam os prejudicados. Convenceram-se de que comparecer a uma festa de noivado era mais importante do que apoiar a despedida final do neto, e nada jamais os faria perceber o quão distorcida essa prioridade havia sido. Mas eu não me importava mais com o que eles pensavam. No sábado, Grace veio comigo visitar o túmulo de Tyler. Eu tinha ido lá todos os dias desde o funeral, levando flores frescas e contando a ele como foi o meu dia. Hoje, trouxe uma foto da Children's Cancer Research Alliance, mostrando algumas das crianças que se beneficiariam de seu fundo memorial. Olha, Tyler, eu disse, ajoelhando-me ao lado da lápide dele. Seu dinheiro vai ajudar essas crianças a melhorar, assim como você sempre quis ajudar as pessoas. Grace ficou em silêncio ao meu lado, com a mão no meu ombro. Pela primeira vez desde a morte de Tyler, senti que alguém na minha família realmente entendia o que eu havia perdido e o que eu estava tentando honrar. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos sentados na minha varanda dos fundos assistindo ao pôr do sol, Grace fez a pergunta que eu temia. O que acontece agora com seus pais? Quer dizer, vocês estão planejando se reconciliar? Pensei em Tyler perguntando pelos avós no hospital. Pensei no funeral vazio. Pensei na preocupação imediata deles com o dinheiro do casamento em vez do apoio ao luto. Não, eu disse finalmente. Algumas coisas não podem ser perdoadas, e algumas pessoas não merecem o esforço. Grace assentiu em aprovação. Ótimo. Afinal, você tem coragem. Grace ficou lá por uma semana inteira, e sua presença me deu a força necessária para enfrentar o que viria a seguir. Um dia antes de ela partir, meus pais apareceram na minha casa sem avisar. Eu estava no jardim plantando calêndulas no pequeno espaço memorial que havia criado para Tyler quando ouvi portas de carro batendo na minha garagem. Grace estava lá dentro preparando o almoço, e eu podia ouvi-la se movendo pela cozinha enquanto passos se aproximavam. Alison. A voz do meu pai era ríspida, profissional, o mesmo tom que ele usava com clientes difíceis. Precisamos conversar. Não tirei os olhos das flores. Tyler adorava calêndulas porque eram de um laranja vibrante como a capa do seu livro favorito sobre dinossauros. Acho que não. Sim, temos. A voz da mãe estava tensa, como se ela tivesse chorado. Isso já foi longe demais. Você está destruindo esta família por causa de dinheiro que poderia ter nos unido. Finalmente me levantei, limpando a sujeira das mãos. Elas pareciam mais velhas do que eu me lembrava, mais desgastadas. Patrícia estava atrás delas, com o rosto inchado e vermelho. Brad estava visivelmente ausente. Onde está o Brad? Perguntei a Patrícia. Ela caiu em prantos. Ele adiou o casamento. Diz que precisamos resolver nossas finanças antes de planejarmos um futuro juntos. A culpa é toda sua. Senti uma pequena pontada de satisfação. Então, havia consequências para Brad também. Consequências que já estavam afetando seus planos perfeitos. O local cancelou nossa reserva, continuou mamãe, elevando o tom de voz. O buffet está ficando com o nosso depósito, mas não fará o evento sem o pagamento integral. O vestido da Patrícia foi encomendado e não pode ser devolvido. Você sabe quanto dinheiro estamos perdendo por causa do seu egoísmo?
Grace apareceu na minha porta, enxugando as mãos num pano de prato. Ela olhou para meus pais com a mesma expressão que provavelmente usava com adolescentes indisciplinados quando ainda dava aula. Grace. O tom do pai mudou, tornando-se falsamente caloroso. Que bom que você está aqui. Talvez você possa ajudar Alison a enxergar a razão. Eu consigo enxergar muito bem, disse Grace, friamente. A questão é se você consegue. Patrícia deu um passo à frente, com o rímel manchando as bochechas. Tia Grace, você não entende. Este seria o casamento perfeito. Estou planejando há 2 anos. Todo mundo já pediu folga do trabalho. Confirmaram presença. Tenho que avisar 200 pessoas que o casamento foi cancelado porque minha irmã decidiu jogar dinheiro fora com estranhos em vez de ajudar a própria família. Estranhos, repeti lentamente. Você quer dizer crianças com câncer. Você sabe o que eu quero dizer, disparou Patrícia. Crianças que você nem conhece e que não têm nada a ver com a nossa família. Enquanto isso, sua família de verdade está se desintegrando e você não se importa. A audácia foi de tirar o fôlego. Eles estavam bravos comigo por me importar com crianças doentes em vez da festa da Patrícia. E eles realmente se viam como vítimas naquela situação. Me conta, eu disse, olhando diretamente para a mamãe. O que você fez no dia em que Tyler morreu? O rosto da mãe ficou vermelho. Isso não é justo. Estávamos processando nossa própria dor. Você foi comprar sapatos para a madrinha, eu disse baixinho. Liguei do hospital às 15 horas para avisar que o Tyler tinha ido embora, e você disse que me ligaria de volta porque estava no shopping com a Patrícia. Não foi assim que aconteceu, protestou papai. Foi exatamente assim que aconteceu. E quando liguei de volta 3 horas depois, chorando e perguntando se você poderia ir até lá, minha mãe disse que tinha um clube do livro e que me veria no final da semana. O silêncio se estendeu entre nós. Grace observava meus pais com desgosto enquanto Patrícia se remexia, desconfortável. Seu neto morreu e você foi ao clube do livro, continuei. Você faltou ao funeral dele para ir à festa de noivado. Você nunca me perguntou como eu estava, nunca se ofereceu para ajudar com os preparativos, nunca enviou um cartão sequer. Mas agora você está aqui exigindo o dinheiro do fundo fiduciário dele para o casamento da Patrícia. Nós também estamos de luto, disse a mãe. Não, não está. Você está incomodado. Há uma diferença. As lágrimas de Patrícia se transformaram em raiva. Tudo bem. Você quer nos punir? Quer destruir a minha felicidade porque está infeliz? Bem, parabéns. Você venceu. Brad acha que sou financeiramente responsável agora. Ele está questionando se eu consigo ser uma boa parceira se não consigo administrar meu dinheiro direito. O casamento provavelmente está cancelado para sempre. Eu deveria ter sentido pena dela. Parte de mim esperava me sentir culpada pelos danos colaterais ao relacionamento dela. Em vez disso, não senti nada além de fria satisfação. Talvez o Brad esteja certo em questionar suas prioridades, eu disse. Talvez ele tenha percebido que alguém que escolhe planejar festas em vez de funerais de família não é o parceiro que ele quer. O rosto de Patrícia ficou branco de raiva. Como você ousa? Como ousa julgar meu relacionamento se nem conseguiu manter o pai do Tyler vivo? As palavras atingiram-na como um tapa. Até Grace engasgou. Papai agarrou o braço de Patrícia, mas era tarde demais. Patrícia, chega, disse ele, mas sua voz não demonstrava convicção. Olhei para minha irmã, a mulher que acabará de me culpar pela morte do meu marido em um acidente de carro, e senti algo dentro de mim se romper completamente. Não a ruptura total de um trauma repentino, mas a destruição lenta e desgastante dos últimos fios que sustentam um relacionamento. Saia da minha propriedade, eu disse baixinho. Alison, ela não quis dizer isso, começou a mãe. Saia da minha propriedade agora ou vou chamar a polícia. Grace se aproximou de mim, com uma presença firme e acolhedora. Você ouviu. Vá embora. Papai abriu a boca para discutir, mas algo na minha expressão deve tê-lo convencido de que eu estava falando sério. Ele pegou o braço da mamãe e a conduziu em direção ao carro. Patrícia seguiu, ainda chorando, lançando um último apelo desesperado por cima do ombro. Isso não acabou, Alison.
Somos uma família. Família não se abandona assim. Observei-os ir embora, sentindo-me mais leve do que me sentia há meses. Eles estavam certos sobre uma coisa: família não abandona uns aos outros. É exatamente por isso que eu os cortaria da minha vida. Grace passou o braço em volta dos meus ombros. Você está bem? Acho que sim, eu disse, e percebi que falava sério. Naquela noite, Grace e eu sentamos na minha varanda dos fundos com taças de vinho, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, as cores favoritas de Tyler. Tem uma coisa que eu não te contei, Grace disse finalmente. Sobre seus pais e Patrícia. Olhei para ela com curiosidade. Eles me ligaram há 2 meses, logo depois que o diagnóstico de Tyler piorou. Queriam conselhos sobre como lidar com a situação. Meu estômago se contraiu. Que tipo de conselho? Eles estavam preocupados com o tempo e o dinheiro que os cuidados com Tyler estavam tomando. Eles se perguntavam se seria melhor para todos se vocês transferissem Tyler para uma instituição com cuidados profissionais, para que vocês pudessem se concentrar em reconstruir suas vidas. As palavras demoraram um momento para serem assimiladas. Eles queriam que eu colocasse Tyler em um hospício. Não é exatamente um hospício, é mais como um cuidado de longo prazo. Um lugar onde ele possa ficar confortável enquanto você decide os próximos passos. Eu me senti mal. Enquanto eu lutava por todos os tratamentos possíveis, por todas as chances de dar mais tempo ao Tyler, meus pais planejavam maneiras de tirá-lo completamente da vida deles. Eu disse a eles que eles eram insensíveis, continuou Grace. Eu disse que se eles não conseguiram apoiar a filha e o neto durante o momento mais difícil de suas vidas, eles não mereciam ser chamados de família. A última peça do quebra-cabeça se encaixou. Foi por isso que eles se afastaram ainda mais nos últimos meses de Tyler. Não porque estivessem ocupados ou sobrecarregados, mas porque o viam como um incômodo a ser gerenciado, em vez de uma criança a ser amada. Depois que Grace foi para Denver, mergulhei de cabeça no trabalho com um propósito renovado. A ala de oncologia pediátrica do Hospital Infantil de Phoenix havia sido meu segundo lar durante o tratamento de Tyler e agora se tornou meu refúgio. As crianças de lá me lembravam diariamente porque o fundo memorial de Tyler era mais importante do que qualquer casamento. 2 semanas depois do confronto com minha família, recebi uma ligação que mudou tudo. Senhorita Allison. A voz era jovem e incerta. Aqui é Jennifer, da Aliança de Pesquisa do Câncer Infantil. Trabalho com relações com doadores. Eu esperava algum tipo de acompanhamento sobre o fundo memorial, provavelmente alguma papelada de rotina ou uma carta de agradecimento. Recebemos sua doação em nome do Tyler, continuou Jennifer. É incrível, e estamos muito gratos, mas estou ligando porque algo incomum aconteceu. Meu coração disparou. Será que meus pais, afinal, teriam encontrado um jeito de contestar a doação? Que tipo de incomum? Bem, temos recebido ligações, muitas ligações, de pessoas que dizem ser avós e tia de Tyler, dizendo que a doação foi feita sem o devido consentimento da família. Eles estão exigindo que devolvamos o dinheiro diretamente a eles. Afundei na cadeira da cozinha. Claro que sim. Quando as ações judiciais fracassaram, minha família decidiu tentar manipulação emocional em uma instituição de caridade. Eles não podem fazer isso legalmente. Eu disse que era o executivo. Ah, sabemos disso. Nossa equipe jurídica confirmou que tudo estava correto, mas as ligações estão ficando mais agressivas. Ontem, uma mulher que se dizia avó de Tyler ligou e disse que a doação foi feita por alguém com um colapso mental e incapaz de tomar decisões financeiras. Meu rosto queimava de humilhação e raiva. Eles estavam atacando minha saúde mental para tentar tirar o dinheiro de Tyler. Eles estavam dizendo a estranhos que eu era instável, incompetente, incapaz de tomar decisões sobre o legado do meu próprio filho. A questão é, continuou Jennifer, hesitante, que eles também estão alegando que você roubou o dinheiro deles, que era para uma emergência familiar e que você o desviou para uma instituição de caridade para prejudicá-los. A avó estava chorando ao telefone, dizendo que a vida da outra neta estava sendo destruída por causa disso. Fechei os olhos. A atuação da minha mãe provavelmente tinha sido digna de um Oscar. Preciso deixar uma coisa clara, eu disse com firmeza. Essas pessoas não são a família do Tyler. O pai biológico do Tyler morreu há 4 anos e a família dele criou o fundo.
Meus pais e minha irmã abandonaram o Tyler durante sua doença e faltaram ao seu funeral. Eles não têm nenhum direito legal ou moral sobre o dinheiro dele. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro de alívio. Obrigada por esclarecer. Às vezes lidamos com conflitos familiares, mas isso foi diferente. Mais malicioso. Por que é malicioso? Eles não são avós enlutados tentando honrar a memória de Tyler. São pessoas que querem dinheiro para um casamento e estão dispostas a mentir para uma instituição de caridade infantil para consegui-lo. Depois que desliguei, sentei-me na cozinha, tremendo de raiva. Não bastava eles abandonarem o Tyler e me atacarem. Agora, estavam assediando a própria organização que tentava ajudar crianças como ele. Eles estavam tão desesperados pelo dinheiro do casamento de Patrícia que tentaram manipular famílias enlutadas e funcionários sobrecarregados de instituições de caridade. Naquela tarde, fiz algo que nunca tinha feito antes. Liguei para um repórter local. Melissa Torres trabalhava para a equipe investigativa do Canal 12, e eu já tinha visto suas reportagens sobre fraudes beneficentes e exploração familiar. Ela concordou em me encontrar para um café, intrigada com minha breve descrição da situação. Então, deixe-me entender isso, disse Melissa, revisando as anotações que havia feito durante nossa conversa de 1 hora. Seus pais e sua irmã faltaram ao funeral do seu filho para ir a uma festa de noivado e depois exigiram o dinheiro do fundo fiduciário dele para as despesas do casamento. Quando você doou para Children's Cancer Research, eles agora estão assediando a instituição de caridade e alegando que você é mentalmente incompetente. Exatamente isso. Melissa balançou a cabeça. Já cobri algumas disputas familiares terríveis, mas esta é particularmente cruel. O viés da caridade torna o assunto digno de notícia, especialmente se estiverem fazendo alegações falsas sobre capacidade mental para tentar reverter uma doação legal. O que uma história realizaria? Responsabilidade pública. Às vezes, as pessoas se comportam melhor quando sabem que suas ações podem se tornar públicas. E isso protegeria a instituição de caridade de mais assédio, esclarecendo a situação jurídica. Pensei em Tyler, nas crianças na ala de câncer que precisavam mais de financiamento para a pesquisa do que Patrícia precisava de um casamento perfeito. Pensei na disposição dos meus pais em atacar uma instituição de caridade que ajuda crianças doentes. Faça isso, eu disse. A história foi ao ar na quinta-feira seguinte à noite. Melissa tinha feito sua lição de casa, entrevistando Jennifer, da instituição de caridade, confirmando a legalidade da doação e obtendo depoimentos da equipe do hospital sobre a doença de Tyler e minha dedicação como sua mãe. Ela não usou os nomes da minha família, referindo-se a eles apenas como parentes que faltaram ao funeral da criança para comparecer a um evento social, mas qualquer pessoa que nos conhecesse reconheceria os detalhes. A história apresentou os fatos com clareza. Uma mãe que perdeu o filho para o câncer doou o fundo fiduciário dele para ajudar outras crianças, e os familiares agora pressionavam a instituição de caridade para tentar obter o dinheiro para uso pessoal. A especialista jurídica entrevistada por Melissa considerou isso moralmente repreensível e confirmou que a doação era irreversível. Meu telefone começou a tocar antes mesmo de a matéria terminar de ir ao ar. A primeira ligação foi do meu supervisor no hospital, expressando apoio e indignação por mim. A segunda foi de Grace, de Denver, que viu a história online e ficou orgulhosa de mim por enfrentá-los publicamente. A terceira ligação foi da Patrícia, gritando tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Como você pôde fazer isso com a gente? Como pôde aparecer no noticiário e nos fazer parecer monstros? Você sabe o que isso vai fazer com os negócios do meu pai, com a minha reputação? Eu disse a verdade, respondi calmamente. Se isso faz vocês parecerem monstros, talvez reavaliem seu comportamento em vez de me culparem por denunciá-lo. Vamos processá-lo por difamação. Vamos processar a emissora de TV. Isso é difamação. Boa sorte com isso, eu disse e desliguei. A quarta ligação foi do pai, com a voz fria e controlada. Você passou dos limites, Alison. Recorrendo à mídia, expondo assuntos particulares da família na televisão, nos fazendo parecer criminosos. Isso acaba agora. Você tem razão, eu disse. Isso acaba agora. Não me ligue mais. Você está cometendo um erro. Família é para sempre, e um dia você vai precisar de nós. Não queime pontes que você pode ter que atravessar mais tarde.
Pensei em Tyler perguntando pelos avós no hospital. Pensei em cobrir o túmulo dele sozinho enquanto eles comemoravam do outro lado da cidade. Pensei neles tentando convencer uma instituição de caridade de que eu era mentalmente incapaz. Não preciso de pessoas que abandonem uma criança moribunda, eu disse. E não quero pontes com pessoas que assediariam uma instituição de caridade para crianças com câncer. Adeus, pai. Bloqueei todos os números deles naquela noite, sentindo que finalmente estava livre para lamentar a morte de Tyler adequadamente, sem que suas exigências e manipulações envenenassem meu processo de cura. A notícia teve consequências que eu não esperava. Na semana seguinte, recebi dezenas de ligações e e-mails de pessoas que tinham visto a reportagem e queriam compartilhar suas próprias histórias de traição familiar em tempos de crise. Pais que foram abandonados por parentes quando seus filhos adoeceram. Cônjuges que descobriram o verdadeiro caráter do parceiro durante emergências médicas. Filhos adultos cujos pais demonstraram suas verdadeiras prioridades quando problemas sérios surgiram. Mas a ligação mais surpreendente veio de alguém de quem eu não tinha notícias há anos. Minha ex-cunhada, Diane, irmã do pai de Tyler. Eu vi a notícia, disse ela, com a voz carregada de emoção. Não acredito que fizeram isso com você e com o Tyler. O Kevin ficaria furioso. Kevin era meu marido, pai de Tyler, e morreu em um acidente de carro quando Tyler tinha 5 anos. Sua família ficou devastada com a perda, mas manteve contato com Tyler e comigo, tratando-nos como uma família permanente, apesar da tragédia. O fundo fiduciário tinha sido ideia deles. A maneira deles de garantir o futuro de Tyler. Preciso te contar uma coisa, continuou Diane, sobre o fundo fiduciário. Tem algo que você não sabe. Meu estômago se contraiu. O que você quer dizer? Os pais de Kevin não criaram apenas os 50 mil originais. Eles têm acrescentado mais dinheiro todo ano no aniversário de Tyler. A conta já tem mais de 80 mil dólares. Quase deixei o telefone cair. O quê? Eles nunca te contaram porque não queriam que você se sentisse pressionado a usá-lo ou que ficasse preocupado por acharem que você não conseguiria sustentar Tyler. Mas todo ano, no aniversário dele, eles adicionavam 5 mil dólares. Chamavam isso de fundo para o futuro. Minha mente acelerou. Se ainda havia dinheiro no fundo fiduciário, então o assédio dos meus pais à instituição de caridade era ainda mais inútil do que eu imaginava. Mas, mais do que isso, significava que a memória de Tyler era protegida por pessoas que o amavam de verdade. Pessoas que pensavam no seu futuro mesmo depois de perder o próprio filho. A questão é, continuou Diane, que mamãe e papai têm me ligado desde que seus pais começaram a fazer ameaças. Eles querem ter certeza de que a memória de Tyler será protegida e que você terá apoio. Eles me pediram para lhe dizer que, independentemente do que você decidir fazer com o dinheiro restante, eles o apoiarão integralmente. Comecei a chorar, impressionada pelo contraste entre o amor silencioso e consistente da família de Kevin e as exigências egoístas da minha própria família. Tem mais, disse Diane gentilmente. Eles querem criar um fundo memorial maior em nome de Tyler. Estão dispostos a contribuir com mais 100 mil dólares se você quiser criar algo mais substancial. Um programa de bolsas de estudo, talvez, ou financiamento para um projeto de pesquisa específico. Em meio às lágrimas, consegui dizer, o Tyler adoraria isso. Ele sempre quis ajudar as pessoas. Sabemos que é por isso que estamos fazendo isso. Depois de desligar o telefone com Diane, sentei-me no quarto de Tyler, processando essa nova informação. Enquanto meus pais assediavam uma instituição de caridade por causa de 50 mil dólares já gastos, a família real de Tyler construía discretamente um legado que poderia fazer uma diferença genuína na luta contra o câncer infantil. Liguei para Jennifer, da Children's Cancer Research Alliance, para discutir as possibilidades de ampliação do fundo memorial. Ela estava animada com a possibilidade de um programa abrangente em nome de Tyler, algo que pudesse financiar tanto a pesquisa quanto os serviços de apoio à família. Com esse nível de financiamento, disse ela, poderíamos criar o programa Memorial Tyler para pesquisa sobre câncer pediátrico. Seria um dos nossos maiores fundos, apoiando diversos projetos de pesquisa e fornecendo subsídios para famílias que lidam com os custos do tratamento. Era perfeito. O nome de Tyler viveria de uma forma que honraria tudo o que ele havia sido. Corajoso, gentil, determinado a lutar e se importando com os outros, mesmo quando ele próprio sofria. Naquela noite,
enquanto eu pesquisava programas de câncer pediátrico online, a campainha tocou. Pela janela, pude ver Patrícia parada na minha varanda, sozinha dessa vez, parecendo menor e mais derrotada do que eu jamais a vira. Contra meu melhor julgamento, abri a porta. Não estou aqui para brigar, disse ela imediatamente, erguendo as mãos. Não estou aqui para exigir dinheiro ou fazer ameaças. Só quero conversar. Observei seu rosto. Ela parecia genuinamente exausta, sua aparência polida de sempre substituída por roupas amarrotadas e olhos cansados. 5 minutos, eu disse. Ela sentou-se no meu sofá como se temesse que ele pudesse desabar sob seus pés. Por um longo momento, ela não disse nada, apenas olhou para as mãos. O noivado foi cancelado, disse ela finalmente. Não foi adiado. Foi cancelado. Brad diz que não pode se casar com alguém que assediaria uma instituição de caridade infantil por dinheiro. Ele diz que isso mostrou a ele quem eu realmente sou e que não gosta do que vê. Esperei, sem ter certeza se ela queria simpatia ou se estava preparando outro ataque. Tenho pensado no Tyler, continuou ela, com a voz quase num sussurro. No funeral? No que fizemos. O que você escolheu fazer, corrigi. O que eu escolhi fazer, ela concordou. Eu continuo tentando justificar para mim mesma, para encontrar uma maneira de fazer com que não seja tão ruim quanto foi, mas não consigo. Não há desculpa para perder o funeral do seu sobrinho para planejar uma festa. Senti um lampejo de algo que poderia ser esperança, mas reprimi. Patrícia era especialista em dizer o que as pessoas queriam ouvir quando isso servia aos seus interesses. Não sei como consertar isso, disse ela, com as lágrimas começando a rolar. Não sei como desfazer o que fizemos, nem como compensar por ter te abandonado quando você mais precisava da família. Nem sei se sou boa o suficiente para merecer perdão. Você não está, eu disse baixinho. Ela se encolheu como se eu a tivesse esbofeteado, mas assentiu. Eu sei que você não é uma pessoa boa o suficiente para merecer perdão, e eu não sou generosa o suficiente para concedê-lo. O que você fez com o Tyler, o que você fez comigo, o que você tentou fazer com a instituição de caridade, essas coisas não se apagam com um pedido de desculpas. Patrícia chorava ainda mais, mas não discutiu nem se defendeu. Destruí meu relacionamento com o Brad porque não conseguia me livrar da ideia de que o dinheiro do Tyler me pertencia de alguma forma, disse ela. Eu me convenci de que você estava sendo vingativo em vez de honrar a memória do seu filho. Eu estava tão focada no que estava perdendo que nunca pensei no que você já havia perdido. Sentei-me em frente a ela, observando aquela mulher que foi minha irmã por 32 anos e não senti nada além de vazio onde antes havia amor. Você tem razão, não pode consertar isso, eu disse. Algumas coisas não podem ser consertadas. Alguns relacionamentos não podem ser consertados. Tyler precisava da família, e a família dele escolheu um partido. Eu precisava de apoio e recebi pedidos de dinheiro. Você me mostrou quem realmente é e eu acredito em você. Patrícia se levantou para sair, parando na minha porta. Sei que isso provavelmente não importa agora, mas sinto muito. Não porque perdi o Brad ou porque a família está brava comigo por causa da notícia. Sinto muito porque o Tyler era um garotinho lindo que merecia algo melhor de todos nós. Depois que ela saiu, fui até o quarto de Tyler e peguei Herbert, o Triceratops. Patrícia estava certa sobre uma coisa. Tyler merecia algo melhor, mas ele recebeu o melhor que eu pude lhe dar, e agora seu legado ajudaria outras crianças a obter o apoio e o financiamento de pesquisa de que precisavam. Já era o suficiente. Tinha que ser o suficiente. 3 meses depois que a notícia foi ao ar, recebi uma ligação que completaria o legado de Tyler de maneiras que eu nunca imaginei. Alison, aqui é o Dr. Robert Shen, do Instituto Nacional do Câncer Pediátrico, disse a voz ao telefone. Estou ligando para falar sobre o programa Memorial Tyler. Eu estava trabalhando com a Children's Cancer Research Alliance para estabelecer o fundo memorial expandido usando o dinheiro adicional dos pais de Kevin. O programa estava previsto para ser lançado no mês seguinte, com financiamento suficiente para apoiar projetos de pesquisa e programas de assistência familiar. Temos acompanhado o desenvolvimento do Fundo Memorial de Tyler, continuou o Dr. Shen. E gostaríamos de propor algo inédito. O Instituto quer fazer parceria com a Aliança para criar o primeiro centro de pesquisa sobre câncer pediátrico com financiamento nacional e que leva o nome de um defensor de pacientes.
Minhas mãos começaram a tremer. Não entendo. A história de Tyler repercutiu em toda a comunidade médica. Um menino de 9 anos cujo fundo fiduciário se tornou um catalisador para uma das maiores iniciativas de pesquisa apoiadas por famílias que já vimos. Queremos estabelecer o Centro de Pesquisa Tyler com financiamento integral para uma equipe dedicada de pesquisadores que trabalhe especificamente no tipo de leucemia que Tyler combateu. Afundei na cadeira da cozinha, sobrecarregada. O nome de Tyler não ajudaria apenas algumas crianças. Seria vinculado a um centro de pesquisa que poderia mudar as taxas de sobrevivência de crianças com o diagnóstico exato dele. O compromisso total seria de 5 milhões de dólares ao longo de 10 anos, explicou o Dr. Shen. O Instituto fornecerá a maior parte do financiamento, mas gostaríamos que o programa Memorial Tyler atuasse como elo de ligação com a comunidade. Você faria parte do conselho consultivo, ajudando a direcionar os serviços de apoio à família e garantindo que a pesquisa permaneça conectada à defesa dos direitos dos pacientes. Depois de desligar, sentei-me no quarto de Tyler, abraçando Herbert, e tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Meu filho brilhante e corajoso, que fizera tantas perguntas sobre dinossauros e ciência, teria um centro de pesquisa com o seu nome. As crianças que recebessem o diagnóstico de Tyler no futuro teriam opções de tratamento que Tyler nunca teve, financiadas por um programa que começou com o dinheiro de seu fundo fiduciário. A ironia era linda e devastadora. Meus pais estavam tão focados em 50 mil dólares para um casamento que perderam a noção do que esse dinheiro poderia se tornar se usado com propósito em vez de egoísmo. Naquela tarde, liguei para Grace para contar a novidade. Ela chorou ao telefone, impressionada com a magnitude do legado de Tyler. Ele ficaria tão orgulhoso, disse ela em meio às lágrimas. Ele sempre quis ajudar as pessoas e agora vai ajudar crianças por muitas gerações. 2 semanas depois, recebi uma visita inesperada no trabalho. Eu estava verificando os pacientes na ala pediátrica quando a recepcionista me disse que alguém estava me chamando no posto de enfermagem. Era a mãe. Ela parecia mais velha do que quando a vi 3 meses atrás, mais frágil de alguma forma. Sua aparência, normalmente perfeita, estava desgrenhada. Roupas amassadas, raízes grisalhas aparecendo no cabelo tingido, maquiagem que não conseguia esconder o cansaço em seus olhos. Alison, disse ela, hesitante. Podemos conversar em algum lugar privado? Levei-a a uma sala de consulta familiar vazia, o mesmo tipo de sala onde Tyler e eu tínhamos recebido inúmeras atualizações sobre o progresso do seu tratamento. A ironia não me passou despercebida. Ouvi falar do centro de pesquisa, disse ela, sem me olhar nos olhos, que o nome do Tyler estava lá. Também ouvi dizer que havia mais dinheiro no fundo fiduciário do que sabíamos. Que os pais do Kevin estavam contribuindo para ele. Sim, eu disse simplesmente. Então, quando pedimos o dinheiro, na verdade havia dinheiro suficiente para o memorial de Tyler e para o casamento de Patrícia. Olhei para ela, espantada por ela ainda não entender. Não, mãe. Nunca havia dinheiro suficiente para os dois, porque o memorial do Tyler sempre foi o único uso apropriado para o dinheiro dele. Ela se encolheu, mas continuou: o negócio do seu pai está em dificuldades. A notícia trouxe uma tensão que não queríamos. Alguns dos clientes dele pararam de usar o escritório porque não querem se associar a pessoas que abandonariam seus netos. Bom, pensei, mas não disse. Patrícia voltou a morar conosco depois que Brad rompeu o noivado. Ela está deprimida, mal sai do quarto. Os fornecedores do casamento estão com os depósitos, e estamos com um prejuízo de quase 20 mil dólares entre o vestido, o local e outras despesas. Não senti nada. Nenhuma simpatia, nenhuma satisfação, apenas um vazio onde antes havia amor familiar. Seu pai e eu temos conversado, continuou a mãe, com a voz quase sussurrada. Sabemos que cometemos erros. Sabemos que magoamos você e Tyler. Esperamos que, com o tempo, possamos encontrar uma maneira de reconstruir nosso relacionamento. Por que agora? Perguntei. Por que você está aqui agora? Depois de 3 meses de silêncio. Sua fachada rachou um pouco. Porque perdemos tudo o que importava para nós, exceto você. O casamento da Patrícia seria o nosso momento de orgulho. Nossa chance de mostrar a todos o sucesso da nossa família. O negócio do papai estava prosperando. Tínhamos dinheiro, status e respeito na comunidade.
Agora tudo se foi. E você acha que eu posso consertar isso para você? Acho que a família deve apoiar uns aos outros em momentos difíceis, disse ela. Mas as palavras pareciam ensaiadas. Levantei-me, encerrando a conversa. Você tem razão, a família deve apoiar uns aos outros em momentos difíceis. Tyler era sua família durante o momento mais difícil da vida dele, e você o abandonou. Eu era sua família quando estava de luto pela perda do meu filho e você exigiu dinheiro de mim. Agora você está enfrentando as consequências das suas escolhas e, de repente, se lembra do que significa família. Sentimos muito, disse a mãe, desesperada. Sentimos muito, de verdade, por tudo. Acho que você está arrependido, eu disse. Sinto muito que suas ações tenham tido consequências. Sinto muito que as pessoas tenham descoberto como você realmente é. Sinto muito que você tenha perdido sua vida confortável, mas você não está arrependido do que fez com o Tyler, porque ainda não entendeu o que fez de errado. Caminhei em direção à porta e parei. O centro de pesquisa do Tyler será anunciado oficialmente no mês que vem. Haverá uma cerimônia, cobertura da mídia e reconhecimento pelo seu legado. Não venha. Não me contate sobre isso. Não tente fazer parte de algo que você não teve participação na criação. A mãe começou a chorar. O tipo de lágrimas desesperadas que vem quando alguém percebe que perdeu algo para sempre. Você é nossa filha, disse ela. O Tyler era nosso neto. Nós amamos vocês dois. Não, eu disse baixinho. Você adora a ideia de termos a gente quando é conveniente para você. Tyler precisava de avós que aparecessem e eu precisava de pais que me apoiassem. Você provou que o amor não é o que impulsiona suas escolhas. O interesse próprio é que impulsiona. O anúncio do Tyler Research Center foi realizado no Phoenix Children's Hospital em uma ensolarada manhã de quinta-feira de fevereiro. A cerimônia ocorreu na mesma sala de conferências onde Tyler e eu participamos de tantas reuniões com sua equipe de tratamento, agora transformada com faixas e painéis exibindo a pesquisa que o centro financiaria. O Dr. Shen apresentou o programa a um público composto por profissionais médicos, administradores hospitalares e a mídia local. Jennifer, da Children's Cancer Research Alliance, falou sobre o poder das doações em memória de vítimas para transformar o luto em esperança. Os pais de Kevin, os avós biológicos de Tyler, sentaram-se na primeira fila com lágrimas de orgulho nos olhos. Quando chegou a minha vez de falar, olhei para a multidão que se reuniu para homenagear a memória do meu filho e senti uma paz que não sentia desde antes do diagnóstico. O Tyler costumava me perguntar se os tratamentos estavam funcionando, comecei. Ele queria saber se os remédios o estavam melhorando, se os médicos pesquisadores estavam aprendendo coisas que o ajudariam e a outras crianças como ele. Eu sempre dizia que sim, que cada dia que ele lutava estava ajudando os médicos a entender como vencer a guerra contra a sua doença. Fiz uma pausa, pensando naquelas conversas no quarto do hospital, na determinação de Tyler em ser corajoso porque ele achava que isso ajudaria outras crianças. Tyler nunca viu a pesquisa para a qual contribuiu durante seu tratamento dar frutos em sua própria recuperação. Mas hoje, seu legado financiará exatamente o tipo de pesquisa em que ele acreditava. O Tyler Research Center se concentrará especificamente na forma de leucemia linfoblástica aguda que tirou a vida de Tyler, com o objetivo de melhorar as taxas de sobrevivência e a qualidade de vida de crianças que enfrentam esse diagnóstico. Os aplausos foram calorosos e prolongados. Na plateia, pude ver os pais de Kevin de mãos dadas. Grace enxugando as lágrimas e várias ex-enfermeiras de Tyler, da ala de oncologia, sorrindo emocionadas. O centro representa a verdade sobre o caráter de Tyler, continuei. Ele era corajoso, curioso, determinado e atencioso. Mesmo aos 9 anos, ele entendia que lutar contra a doença não se tratava apenas da sua sobrevivência. Tratava-se de contribuir para o conhecimento que poderia salvar outras crianças. Este centro de pesquisa incorporará esses valores por muitos anos. Após a cerimônia, enquanto as pessoas se misturavam e observavam as exibições sobre os projetos de pesquisa planejados pelo centro, Grace se aproximou de mim com uma expressão preocupada. Tem umas pessoas lá fora querendo falar com você, ela disse baixinho. Dizem que são os avós do Tyler. Meus pais tinham vindo, apesar do meu pedido explícito para que ficassem longe. Pela janela, eu podia vê-los parados no estacionamento do hospital com Patrícia. Os três pareciam inseguros e deslocados.
Você quer que eu peça para a segurança pedir para eles saírem? Perguntou Grace. Pensei nisso, mas percebi que talvez fosse a oportunidade perfeita para terminar tudo definitivamente. Não, deixe eu falar com eles. Saí, onde meus pais e Patrícia esperavam ao lado do carro do meu pai. Eles pareciam menores, diminuídos pelo peso de suas escolhas. Só queríamos ver, disse a mãe baixinho, para entender no que o dinheiro do Tyler se transformou. Foi isso que se tornou, eu disse, gesticulando em direção ao hospital atrás de mim. Um centro de pesquisa que ajudará crianças a viver. Um legado de esperança em vez de uma festa que teria sido esquecida em um dia. Papai deu um passo à frente, o rosto demonstrando a tensão dos últimos meses. Sabemos que estávamos errados. Sabemos que magoamos você e Tyler, mas ainda somos uma família, Allison. Ainda te amamos. Você ama? Perguntei. Você me ama ou ama a ideia de ter uma filha que agora está conectada a um prestigioso programa de pesquisa médica? Você ama o Tyler ou ama o status refletido de ter um neto com um centro de pesquisa com o seu nome? Patrícia falou pela primeira vez. Sei que você não tem motivos para acreditar em mim, mas ver o que o dinheiro do Tyler criou, ver o que a vida dele significou para todas essas pessoas, me faz entender o quanto eu estava errada. Eu estava tão focada no meu casamento, no meu dia perfeito, que não conseguia enxergar além dos meus próprios desejos o que realmente importava. Essa é a primeira coisa honesta que você diz em anos, respondi. Eu estava pensando no que você disse sobre alguns relacionamentos não serem reparáveis, continuou Patrícia. Você tem razão. O que fizemos com o Tyler, o que fizemos com você, não pode ser consertado com desculpas. Mas preciso que você saiba que agora eu entendo porque você nunca vai nos perdoar. Observei seu rosto, procurando sinais de manipulação ou motivações egoístas. Em vez disso, vi algo que nunca tinha visto nela antes. Vergonha genuína e compreensão da magnitude do que haviam perdido por causa de suas próprias escolhas. A pior parte, ela continuou, com lágrimas começando a rolar, é que Tyler era um garotinho incrível, e perdemos a chance de realmente conhecê-lo porque estávamos tão concentrados em nós mesmos. Não posso recuperar isso. Não podemos recuperar aqueles anos. E agora nem podemos fazer parte da homenagem à sua memória porque abrimos mão do direito de nos chamar de sua família. Mamãe estendeu a mão para mim, mas eu recuei. Por favor, Allison, sabemos que não merecemos perdão, mas será que existe um caminho a seguir? Algum caminho para reconstruir o que destruímos? Olhei para essas 3 pessoas que moldaram minha infância, que me deram memórias de infância e tradições familiares, que também abandonaram seu neto em seus últimos meses e assediaram uma instituição de caridade infantil por dinheiro. Eles não eram monstros, mas também não eram boas pessoas. Eram indivíduos egoístas e míopes que revelaram seu verdadeiro caráter ao serem testados por dificuldades reais. Não, eu disse simplesmente. Não há como seguir em frente porque você não mudou de verdade. Você está aqui porque a história do Tyler lhe trouxe vergonha e consequências, não porque desenvolveu empatia pelo que ele passou ou pelo que eu passei. Você quer voltar para a minha vida agora que ela é bem-sucedida e prestigiosa, mas não estava interessada quando era só tristeza e luta. Virei-me para voltar ao hospital, mas parei. Tyler merecia avós que estivessem ao seu lado incondicionalmente. Eu merecia pais que me apoiassem durante o pior momento da minha vida. Vocês se escolheram repetida e deliberadamente. O Centro de Pesquisa Tyler salvará vidas de crianças, e vocês não terão parte nesse legado. Isso não é punição. São apenas consequências. 6 meses depois, eu estava no quarto de Tyler, empacotando os últimos pertences dele. Eu estava me mudando para uma casa menor do outro lado da cidade, sem tantas lembranças de doenças e perdas. Mas eu estava preservando cuidadosamente tudo o que importava: seus livros sobre dinossauros, seus desenhos favoritos, Herbert, o Triceratops, e a foto emoldurada da cerimônia de inauguração do Tyler Research Center. O centro superou todas as expectativas em seus primeiros meses de operação. 3 projetos de pesquisa estavam em andamento. 2 famílias receberam assistência financeira emergencial, e os resultados preliminares de um estudo já mostravam promessas de melhoria nos protocolos de tratamento. O legado de Tyler era salvar vidas, exatamente como ele gostaria. Grace veio me visitar naquele fim de semana para ajudar na mudança.
Aos 73 anos, ela insistiu em carregar caixas, apesar dos meus protestos, alegando que se manter ocupada a mantinha jovem. Alguma notícia dos seus pais? Ela perguntou enquanto carregávamos meu carro com as memórias cuidadosamente embaladas de Tyler. Nada direto, eu disse. Mas ouvi dizer que o escritório de contabilidade do papai faliu no mês passado. Aparentemente, muitos clientes decidiram que não queriam trabalhar com alguém que abandonaria o neto. E Patrícia, ainda morando com eles, pelo que entendi, ainda solteira, ainda lidando com as consequências de suas escolhas. Grace assentiu em aprovação. Ótimo! Algumas pessoas precisam conviver com as consequências de suas ações por um tempo antes de desenvolverem algum caráter de verdade. Enquanto dirigíamos para minha nova casa, refleti sobre o ano que se passará desde a morte de Tyler. A dor ainda estava lá, sempre estaria lá, mas havia se transformado de um peso esmagador em algo mais administrável, uma consciência constante da perda, equilibrada pelo orgulho pelo que sua vida havia significado. A casa nova era menor, mas mais iluminada, com um jardim onde eu podia plantar calêndulas todos os anos no aniversário do Tyler. Montei sua coleção de dinossauros no quarto de hóspedes, criando um espaço memorial que parecia mais uma celebração do que um luto. Naquela noite, enquanto Grace e eu estávamos sentados na minha nova varanda dos fundos assistindo ao pôr do sol, ela mencionou algo que eu estava evitando pensar. Você já pensou em namorar? Ela perguntou gentilmente. Sei que ainda é cedo, mas eventualmente você pode querer compartilhar sua vida com alguém novamente. Eu pensava nisso algumas vezes, mas a ideia de explicar a história de Tyler, de encontrar alguém que pudesse entender a profundidade do que eu havia perdido e do que eu havia escolhido, parecia avassaladora. Talvez um dia, eu disse. No momento, estou focado no centro de pesquisa e em me instalar aqui. Tudo bem, disse Grace. Mas não deixe que a traição dos seus pais te impeça de acreditar que algumas pessoas realmente são capazes de aparecer quando é preciso. 2 semanas depois, recebi um telefonema inesperado que comprovaria o ponto de Grace. É a Alison, a mãe do Tyler. A voz era desconhecida. Feminina, nervosa. Sim. Quem está ligando? Meu nome é Sarah Shen. Minha filha Emma tem 8 anos e acabou de ser diagnosticada com o mesmo tipo de leucemia que Tyler tinha. Os médicos do Phoenix Children's mencionaram o Tyler Research Center e sugeriram que eu ligasse para você. Meu coração se apertou com uma dor familiar e uma esperança inesperada. Como posso ajudar? Emma ouviu a história de Tyler sobre o quão corajoso ele era e como seu legado está ajudando outras crianças. Ela quer saber se consegue ser corajosa como Tyler foi. Se lutar contra a doença pode ajudar crianças futuras também. Eu me vi sorrindo em meio às lágrimas. O Tyler adoraria a atitude da Emma. Ele sempre dizia que ser corajosa não era não ter medo. Era lutar mesmo assim, porque isso poderia ajudar outra pessoa. Conversamos por 1 hora. Sarah era mãe solteira, sobrecarregada com o diagnóstico e o tratamento que a aguardava. Sua família morava do outro lado do país e não tinha muito apoio. Ela estava enfrentando o mesmo isolamento que eu, mas não precisava enfrentá-lo sozinha. Quer tomar um café comigo um dia desses? Perguntei. Não posso facilitar, mas posso garantir que você não passe por isso sozinho. Eu adoraria, disse Sarah, com alívio evidente na voz. A Emma continua fazendo perguntas que não sei responder. Talvez você possa me ajudar a encontrar as palavras. Depois que desligamos, fui até a sala memorial do Tyler e peguei Herbert, o Triceratops. Você ainda está ajudando as crianças a serem corajosas, eu disse a ele. Exatamente como você queria. Nos meses seguintes, tornei-me mentor e sistema de apoio para diversas famílias que lidavam com o diagnóstico de câncer infantil. O Tyler Research Center oferecia esperança médica, mas essas famílias precisavam de apoio emocional de alguém que entendesse sua jornada. Encontrei um propósito em ser a pessoa que desejei durante a doença de Tyler. Alguém que estivesse presente constantemente, que entendesse o medo e a exaustão, que pudesse oferecer ajuda prática, além de apoio emocional. Meus pais nunca mais entraram em contato comigo diretamente, mas ocasionalmente eu ouvia novidades por meio de conhecidos em comum. Meu pai havia conseguido um emprego em uma grande empresa de contabilidade, trabalhando como funcionário em vez de administrar seu próprio negócio. A mãe havia se afastado da maioria de suas atividades sociais, aparentemente sofrendo com o julgamento da comunidade.
Patrícia finalmente conseguiu emprego como recepcionista, mas ainda morava em casa. Seus sonhos de uma vida conjugal glamourosa foram substituídos pela realidade de recomeçar aos 32 anos e com a reputação manchada. Não senti satisfação com as lutas deles, mas também não senti compaixão. Eles estavam vivendo com as consequências de suas escolhas, assim como eu estava vivendo com as minhas. A diferença era que minhas escolhas, honrar a memória de Tyler, proteger seu legado, cortar laços com pessoas que nos abandonaram, me levaram a um propósito e à paz. As escolhas deles me levaram ao isolamento e ao arrependimento. No primeiro aniversário da morte de Tyler, visitei seu túmulo com calêndulas frescas e uma foto de Emma. A garotinha que estava lutando a mesma batalha que Tyler. Ela estava respondendo bem aos protocolos de tratamento desenvolvidos por meio de pesquisas financiadas pelo Programa Memorial de Tyler. Você está salvando vidas, meu amor, sussurrei para sua lápide. Assim como você sempre quis ajudar as pessoas. Os anos que se seguiram trouxeram novos desafios e alegrias inesperadas. Ajudei dezenas de famílias a lidar com o tratamento do câncer pediátrico, vi o Tyler Research Center expandir seus programas e, aos poucos, construí uma família escolhida por pessoas que entendiam que amar significa estar presente quando é difícil, não apenas quando é conveniente. Meus pais e minha irmã escolheram a conveniência em vez da compaixão, o interesse próprio em vez do sacrifício. Eles perderam a chance de fazer parte de algo significativo, algo que duraria mais que suas pequenas preocupações com dinheiro e status. O Tyler Research Center continuou a crescer e a salvar vidas, financiado pelo dinheiro do fundo fiduciário que tentaram desesperadamente reivindicar para um casamento que nunca aconteceu. A ganância deles custou-lhes não apenas o meu relacionamento, mas também a oportunidade de fazer parte do legado duradouro de Tyler. Aprendi que família não se resume apenas a laços de sangue. Trata-se de quem aparece nos momentos difíceis, de quem segura sua mão nos momentos mais difíceis, de quem honra as memórias dos seus entes queridos em vez de explorá-las. A verdadeira família de Tyler eram os médicos que lutavam para curar sua doença, os pesquisadores que trabalhavam até tarde da noite buscando melhores tratamentos e os pais que trilhavam esse caminho difícil e que tiravam força de sua história. Ao refletir sobre minha jornada desde aquele telefonema devastador exigindo dinheiro do fundo fiduciário até observar o legado de Tyler transformar o tratamento do câncer infantil, percebi que às vezes o ato de amor mais profundo é saber quando se afastar de pessoas que não merecem acesso ao seu coração e usar esse espaço liberado para criar algo bonito para aqueles que merecem.